Oi, pessoal, tudo bem? Que situação, né? Espero que estejam todos bem, né? Tô sentindo falta dos nossos encontros, das nossas conversas, né? Vamos encarar o desafio que é essas aulas aí à distância, né? Mas vamos tentar fazer com que sejam aulas proveitosas, né? Produtivas, tá? Que vocês consigam absorver, né, o conteúdo de uma forma boa, né, que isso não interfira no aprendizado de vocês. Acredito que essa primeira etapa do conteúdo, que é mais teoria mesmo, não vai ter problema nenhum para vocês, né? Eu sempre brinco com vocês que vocês são uma turma diferente, né? Vocês são bem comprometidos, então eu acho que não vai ter problema algum com relação a isso, né? E a gente também tem o nosso canal do WhatsApp para conversar, né? Sempre depois das nossas aulas eu vou ter um tempo com vocês, onde vocês vão poder fazer todos os questionamentos que vocês acharem necessários referente à nossa disciplina, é claro. Então, como a gente sempre faz, né, é de nosso costume já, o primeiro dia de aula a gente sempre aborda o plano de ensino, né, o que a gente tem programado para vocês ao longo da disciplina. Então, vocês já sabem a carga horária de 90 horas a aula, né, a gente tem aí 22 encontros pela frente, tá? Então, a gente vai tentar fazer com que esses 22 encontros eles sejam bem produtivos, tá bom? Mesmo que à distância, né? Então, vamos lá. Então, nessa primeira aula, além do plano de ensino, que a gente vai abordar agora nesse primeiro momento, a gente, na sequência, já vai dar a introdução à disciplina, né? Vamos contextualizar aí com relação à parte de legislação, com a parte da história, né, de como surgiu, né, o atendimento pré-hospitalar, quem foram as figuras importantes nesse período, tá? Vamos falar também do que é obrigatório, não pode faltar, né, na sala de emergência, quais são os medicamentos, quais são os equipamentos que não podem faltar na sala de emergência, tá? O que o profissional precisa saber, né, com relação a esse ambiente. Também vamos falar lá da promoção do cuidado, né, da enfermagem com relação à segurança do paciente, com relação à segurança do familiar, da equipe, né, qual a experiência que a família tem nessas situações emergenciais. Vamos falar também de atendimento a politraumatizados, o atendimento emergencial, cinemática do trauma. Vamos falar também com relação à abordagem primária, secundária, tá? Vamos falar ainda de emergências respiratórias, né? Emergências cardiovasculares. Vamos falar também, deixa eu ver aqui, sistema nervoso central, sistema renal, gastrointestinal, né? O sistema hematológico, né? As principais emergências relacionadas a esse sistema. O sistema tegumentar, eu chamo atenção para esse sistema porque a gente vai falar bastante sobre queimaduras, né? Queimaduras, vamos falar de fraturas, entorses, né? Vamos ter no decorrer da nossa disciplina ainda uma questão relacionada a um trabalho, né? A um trabalho e que vai ser em grupo. Esse trabalho a gente vai discutir ele na nossa primeira aula, né? Depois que vocês assistirem a aula, a gente vai ter o nosso encontro então pelo WhatsApp, né? Então ali a gente vai definir de que forma que a gente vai fazer esse trabalho. Tá? Ele é um trabalho que ele vai ter uma pontuação de 30 pontos, né? E vocês vão fazer em grupo, tá? Então, vai ter a parte teórica e a parte que vocês vão apresentar, né?
claro, quando a gente voltar com as aulas presenciais, tá? Além disso, a gente tem um outro trabalho também, que vai ser exercício, na verdade, exercício em sala de aula, que como a gente vai estar em casa, eu vou passar para vocês. Então, vou disponibilizar esses 2 trabalhos, que eles valem 12 pontos e meio cada um, tá? Então, esses trabalhos, eles vão ser disponibilizados para vocês no portal, tá? Vai ser sobre os medicamentos que são utilizados na emergência, conforme a portaria 2048 de 2002, né? E outro trabalho vai ser sobre o carrinho de emergência, tá? Muito tranquilo, né? É um trabalho que geralmente eu tô na sala para os alunos fazerem, tá? É bem tranquilo. Outra situação é com relação à nossa prova, né? A nossa primeira prova teórica, conforme for as aulas, né, programadas, eu passo para vocês também pelo WhatsApp o dia da prova, né? Claro que com antecedência, como vocês já sabem. Então, essa primeira prova, ela vai valer 25 pontos, tá? A primeira prova teórica. A segunda prova teórica, que ela já vai ser mais lá no final da disciplina, provavelmente no último dia da disciplina, ela vai valer 50 pontos, tá? E nós vamos ter uma prova prática também. E a prova prática vai valer 50 pontos, beleza? Então, e temos também uma questão relacionada ao EAD, que valem 20 pontos. Então, vamos lá. Recapitulando aí, a gente vai ter o trabalho valendo 30 pontos, né? O EAD mais 20 pontos, fecham 50 pontos. Beleza. 25 da primeira prova, então 125. Mais os 2 exercícios da sala mais 25, fecham 100 pontos. Isso? E a prova prática 50 e a outra prova teórica mais 50, totalizando então ali os 200 pontos que vocês precisam da disciplina, tá? Isso é o que a gente tem programado, né? Tem também uma visita técnica já programada para a gente fazer no Corpo de Bombeiros, né? Para vocês verem como funciona lá a central do Cobom, né? Saber também como que eles fazem e operacionalizam ali a questão relacionada ao caminhão, né, a ASO, né, a ambulância, como que o que tem na ambulância, o que não tem. A gente tem ali no Corpo de Bombeiros também a USA, né, que é a unidade de suporte avançado do SAMU. Ela tá ali com a gente, então vocês também vão poder ver o que tem lá dentro, né? Quais os equipamentos, quais os materiais e medicamentos que eles têm, né? Isso é bem importante para vocês contextualizarem melhor com o que é falado na teoria, né? Na sala de aula ou virtualmente agora, tá bom? Então, assim, gente, passei bem rapidamente para vocês aí com relação ao nosso plano de ensino, né? A gente tem bastante coisa para ver ao longo da disciplina, né? E a gente, conforme vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai resolvendo aí e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Agora a gente vai começar então e vamos abordar a nossa aula, a nossa primeira aula, tá bom? Deixa eu mudar só aqui de tela e eu vou desaparecer para vocês, vai aparecer só o slide principal, né? E a gente vai conversando futuramente, tá? Se qualquer coisa eu volto, vou estar falando com vocês o tempo inteiro, né? Mas a minha imagem vai ficar, não vai aparecer para vocês, tá bom? Mas a qualquer momento eu posso voltar a conversar com vocês aqui, beleza? Só um minutinho então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
Isso, eu acho que é dessa forma aí que aparece para vocês, né? Agora só com a imagenzinha, vamos ver lá. Deixa eu ver, essa imagem que aparece para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Isso, essa imagem que aparece para vocês aí. Não é verdade? Gente, não tá fácil, hein, fazer essa aula. É muita tecnologia envolvida, tá? Muita tecnologia. Então, vamos lá. Passar para vocês. Isso. Então, assim, ó. O que a gente pode falar para vocês na urgência e emergência quanto à simbologia, né? A gente sabe que a gente vê nas ambulâncias, né? Sempre a questão relacionada à estrela de 6 pontas. Não sei se vocês já observaram isso, né? Mas vocês conseguem visualizar essa estrela de 6 pontas, né? Nas ambulâncias, sempre quando vocês verem essa estrela de 6 pontas com esse bastão e essa cobra, né? Isso simboliza ali então o nosso sistema de urgência e emergência, né? A nossa rede de urgência e emergência, ela traz essa simbologia. Então, na estrela de 6 pontas, vocês podem ver ali que a primeira ponta dela diz respeito à detecção, né? O segundo, o alerta. Terceiro, o pré-atendimento. O socorro no local do acidente, né? A quarta ponta. A quinta ponta seria os cuidados durante o transporte. E o sexto, a transferência e o tratamento definitivo. E por que tem esse bastão ali com essa cobra? O que quer dizer isso, né? Então, lá na mitologia grega, a gente tem um personagem lá, uma persona, né, que se chama Asclépio. E o Asclépio, que era filho do Apolo, né, um deus grego lá, que vocês já devem ter ouvido falar, né, ele descobriu a cura. Né? Então, quando ele descobriu essa arte da cura, tá, ele foi morto por Zeus, né? E a medicina trouxe isso para simbolizar que a gente tem a arte da cura, né? Então, esse bastão, que significa o bastão de Asclépio, vocês vão ouvir bastante falar sobre isso, né? Ele tem essa simbologia dentro da nossa urgência e emergência. Tá? Foi adotada, né? Assim como a gente tem na enfermagem a lâmpada, né? A medicina tem também a sua simbologia, né? Todos sempre buscamos uma referência quanto a isso, tá? Vamos lá passar o nosso próximo slide agora. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso aí. Vamos ver. Ai, gente, vocês me desculpem, mas olha, tá difícil para fazer funcionar isso. Vamos ver aqui. Aqui. E para vocês? O que é? Qual é o certo? O que vocês acham? Risco de vida ou risco de morte? O que é uma reflexão que eu trago para vocês? O que vocês acham que é o correto? É risco de eu perder a vida ou é o risco de eu morrer? Né? O que vocês acham? Então, tanto faz, tá? As duas alternativas, elas estão corretas. Tanto você dizer que você tem risco de vida,
né, como risco de morte, está correto, tá? Aos defensores de uma definição ou de outra, mas eu digo para vocês que as duas formas estão corretas, tá? Tanto você dizer que é risco de vida ou risco de morte, as duas formas estão corretas, porque as duas sinalizam que uma é o risco de você perder a vida e outra é o risco de você morrer mesmo, tá? Então, quanto a isso, sem problema nenhum, tá bom? As duas formas estão corretíssimas, tá? Então, eu queria também agora trazer para vocês e contextualizar um pouquinho sobre a história, né? A história na Era Antiga. E daí, para a gente falar sobre a história, na Era Antiga, a gente traz para vocês e usa como base o PHTLS. A gente está usando agora a 8ª edição, né? Que é a edição que a gente tem em português, tá? Mas assim, ó, o PHTLS diz pra gente que a gente tem 4 eras, né? A Era Antiga, a Era de Larry e a Era de Lehy, a Era de Farrington e a Era Moderna, que é a Era atual, né? Na Era Antiga, as instalações médicas elas eram bem rudimentares, né? Os socorristas eles pouco realizavam o trabalho em campo, né? Era uma era marcada por uma assistência, um atendimento bem precário, né? A Era Lehy, né, que é considerado o pai dos serviços de emergência, ele é mundialmente conhecido por este feito, né, como o pai dos serviços de emergências médicas. O Lehy tem uma situação interessante com relação à era dele, porque ele era um médico-chefe militar, né, e foi ele que criou ali as ambulâncias voadoras, né? Que o objetivo era priorizar o transporte, né? Porque ele dizia que os feridos nas guerras eles não tinham como ser atendidos naquele local. Precisa transportar aquele ferido, né, aquela vítima, o mais rápido possível para um local onde pudesse ser prestado um atendimento com uma qualidade melhor, né? E o Lehy, ele defendia também que aquele pessoal que trabalhava, né, naquelas ambulâncias, os trabalhadores que trabalhavam nas ambulâncias voadoras, né, eles precisavam ser treinados, eles precisavam ser capacitados. Então o Lehy sempre defendia isso, né? Veja que isso a gente está falando de uma era que aconteceu lá em 1766, na década, né, que o Brasil era bem jovem, né, tinha 200 anos de descobrimento, né, era bem jovem. Então, assim, o Lehy, ele é considerado o pai dos serviços de emergências médicas. Mundialmente, ele é conhecido por esse feito, né? Mas a gente também tem um outro pai dos serviços de emergência, né? Vocês também pode ser que ouçam alguma coisa relacionada a isso, tá? A gente tem a Era Farrington, né? E o Farrington, ele também era considerado o pai dos serviços de emergências médicas, porém ele era considerado pai, né, nos Estados Unidos, tá? E ele teve o seu marco, né, quando ele publicou um artigo, então, Morte em uma Vala. Então, ele é bastante conhecido quanto a isso, tá? Então, ele também teve, assim, 3 documentos que ele disse que seriam imprescindíveis, né, para que a gente obtivéssemos êxito, né, com relação aos serviços de emergência. Então, a lista dos equipamentos, né, era básico, tinha que se ter uma lista onde a gente soubesse que equipamentos básicos tinha que ter numa ambulância. Então, ele, naquela época, né, de 1800, 1900, é o que disse assim, a gente precisa
ter uma lista, né, de equipamentos que são básicos dentro de uma ambulância. Em todas as ambulâncias que tiverem, tem que ter esses equipamentos, é o mínimo, né? Ele também, dentre os documentos, né, a designação das ambulâncias, para que elas vão, o que elas vão fazer, né? Elas vão operacionalizar de que forma, né? E também ele que foi o precursor ali, né, do primeiro programa básico de treinamento, né, a urgência e emergência, né, ao APH, né, foi ele o primeiro, o precursor ali. Ele fez esses 3 documentos, que era o que precisava ter no mínimo, né, tá? E a gente tem a Era Moderna, então, essa é a nossa era mais atual ali, depois de 1995, acredito eu, que a gente já tem mais formalizado, né? Claro que a gente tem o atendimento pré-hospitalar bem antes disso, né? A gente tem aí o Corpo de Bombeiros atuando, né, sempre, né, nesse sentido do atendimento pré-hospitalar, no resgate, né, que já tem documentos datados de 1889, a primeira ambulância de tração animal, né, que eu tenho até uma foto para mostrar para vocês com relação a isso, para vocês terem noção de como era naquela época, né, o transporte daquelas vítimas, né. Deixa eu ver aqui. Então, vocês estão vendo ali a data, né, 1899, né, temos ali a Cruz Vermelha, essas são as primeiras ambulâncias, né, voadoras, que eram puxadas por animais, tá? Era dessa forma que os feridos na guerra eram transportados, né? Então, vocês tentem imaginar aí como era essa situação, né? De transportar os pacientes aí nessa carruagem, né? Não deixa de ser, né? Mas os feridos ali, às vezes com amputação de membro, sangrando, né? Eles eram transportados dessa forma, e isso faz a gente pensar muito de como era e de como está sendo, né? Agora, atualmente, tá? Então, assim, o atendimento de emergência surgiu dessa necessidade mesmo, né? De retirar aqueles doentes, aqueles feridos, né? Do campo de batalha, transportar ele para um local onde eles pudessem dar mais condições do atendimento mais eficiente, né? Então, foi a partir das guerras, né, que se iniciou, então, o transporte com tração animal, né? Então, não se tinha naquela época nenhum conforto, né? Era da forma que dava, aquela ali era a melhor forma, né? Hoje a gente já tem aí aparelhos e veículos aéreos, terrestres, sofisticadíssimos, né? Hoje a gente conta, né, com um apoio, assim, muito melhor, né, do transporte das vítimas, dos doentes, enfim, como um todo. Então, a gente hoje consegue, né, ter uma situação bem melhor do que tinha antigamente. Aqui eu tenho outra imagem, deixa eu mostrar para vocês, que olham como eram transportados aqueles feridos naquela época, né? Ali dava até para transportar fazia um em cima do outro ali, ó, né? Essa é uma foto que ilustra bem a realidade da época, né? Como eles transportavam, mas essa era a forma como eles encontraram para atender melhor, né, esses feridos, porque não dava para atender lá, então eles precisavam transportar, e essa foi a forma que eles encontraram, então, e foi utilizada até por bastante tempo, né, dessa forma. Então, o Léry,
Lembram do Léry que eu falei para vocês, né? O Léry, ele disse ali, a distância de nossas ambulâncias, ela priva o ferido do cuidado necessário. Então, naquela época, ele já era um visionário, né? Ele já tinha para ele que, para aquele doente, para que ele melhorasse, para que ele tivesse condições melhores de sobrevida, seria importante tirar ele daquele local e transportar ele o mais rápido possível, né? Então, isso é bem interessante para a gente contextualizar aí. E daí, quando a gente chega no Brasil, lá, né, na data de 1899, né, que é ali onde a gente tem os primeiros registros, né, 1893, que é o que tem data, né, dos primeiros registros de atendimento pré-hospitalar no Brasil. Em 1899, então, o Corpo de Bombeiros, né, pertence à capital do país, e naquela época não era, a capital do país não era Brasília, né, como é hoje. Então, eu vou deixar aí um pontinho aí, uma dúvida para vocês, e quero ver se vocês vão pesquisar sobre isso. Qual era a capital do Brasil naquela época? Aonde será que o Corpo de Bombeiros atuava naquela época, né? Então, vamos pensar aí, vocês me falam na nossa aula, então, pelo WhatsApp, tá bom? Então, o Corpo de Bombeiros estava lá com a primeira ambulância, que foi datada de 1899, que eu mostrei até na foto para vocês anteriores, na foto anterior, né? E em meados já de 1950, vejam, isso já se passaram pelo menos, né, 60 anos depois, né, é que a gente teve então um serviço de assistência médico hospitalar de urgência, que é o SAMDU, né? O SAMDU daí era em São Paulo, e ali que surgiu o serviço. Tá? Deixa eu mostrar para vocês, então, só a ambulância do SAMDU. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver aqui a ambulância como era, então. Aqui nós temos a do Corpo de Bombeiros, né? Que ele trabalhava lá na capital do país, né? Essa foi a primeira ambulância de tração animal aí que a gente tem registro, era dessa forma. E aqui nós temos então a nossa ambulância de salvamento do SAMDU, tá? Então também era um pouco diferente do que a gente vê hoje, né? Então faz parte da história, né? É legal isso, e eu gosto sempre de contextualizar para vocês essa parte, porque é legal, a gente tem que valorizar o que a gente tem hoje. É claro que a gente tem muita coisa ainda para melhorar, a gente tem muita coisa para avançar, mas a gente também já conquistou muito, né? E isso é importante, tá? E eu trago para vocês aqui uma outra questão relacionada a bombeiro civil e bombeiro militar. Tem diferença? Não tem. Tem ou não tem? Bom, a gente tem sim uma grande diferença com relação à parte de formação desses profissionais, tá? Quando a gente fala em Corpo de Bombeiros militar, né? Eles têm a sua formação específica, mas antes deles terem essa formação de bombeiros, eles têm que passar num concurso público, né? Posteriormente a isso, então, se eles passarem nessa prova, nesse concurso público, tá? A partir daí, eles vão fazer o curso, né, de formação de bombeiros militares, tá? Mas eles também passam por outra etapa, são pelo menos três etapas que eles precisam vencer, né? Primeiro, eles têm que passar num concurso público, né? Depois, eles precisam passar na prova física, né? Eles têm que tem a prova física que eles precisam passar, né? E depois eles também têm a parte de avaliação psicológica, e depois eles têm a formação deles. Então, são várias etapas que eles precisam cumprir, né? Para se tornarem bombeiros militares, tá? Quando a gente fala de bombeiro civil,
né? Ou bombeiro comunitário, né? Ou bombeiro voluntário, tá? Todas essas questões, elas precisam ser bem definidas, né? Quem pode ser um bombeiro comunitário, né? Para você ser um bombeiro comunitário, você não precisa necessariamente, você não tem que fazer um concurso público para isso, né? Simplesmente você vai se inscrever num curso quando ele tiver com o edital aberto, né? Abre um curso, você vai e se inscreve para esse curso. Então, você vai se inscrever para um curso um curso básico de atendimento à emergência, tá? Que a gente chama de SEBAI, que é um curso que tem uma duração de 40 horas, né? E você vai fazer esse curso. Você terminando esse curso, a depender do seu desempenho, de como você foi avaliado pelos profissionais e coordenadores deste curso, você vai para uma outra etapa que daí a gente chama de curso de formação de bombeiros comunitários, né? Este, por sua vez, é um curso que tem uma duração bem maior, né? São 104 horas de aula teórica, né? E mais 240 horas práticas, onde você tem 120 horas você tem que fazer 120 horas práticas, né? Dentro da ambulância e 120 horas dentro do caminhão, tá? Então, é um curso que ele tem uma duração bem maior, né? Mas você só pode fazer esse curso de formação que a gente chama de CFBC, né? O curso de formação de bombeiros comunitários, você só pode fazer ele se você tiver feito o SEBAI, né? Você não tem como chegar e eu quero me inscrever para o curso de bombeiro comunitário, tá? Você tem que ter feito o SEBAI primeiro, que é o curso básico de atendimento à emergência. Posteriormente a isso, é que você pode fazer o curso de formação de bombeiro comunitário, se você foi, né, escolhido para fazer o curso, tá? Tranquilo? E também agora, recentemente, foi também colocado como critério para seleção dos interessados em se tornar um bombeiro comunitário, o TAF, né, que é para aptidão física, né? Você tem que estar apto fisicamente para se tornar um bombeiro comunitário, tá? Então, esse também já é mais um critério e ele visa, assim, peneirar mesmo, né? Porque é uma profissão aí que o pessoal, né, embora muitos façam voluntariamente, não cobram nada para estar lá, né? Mas agora eles estão remunerando, em Santa Catarina está tendo o serviço remunerado para esses profissionais, né? Então, eu recomendo, acho bem legal, é bem interessante, você aprende muito, né? Se tornando um bombeiro comunitário, tá? Mas isso é só para, enfim, para contextualizar aí, tá? Só para ter a diferença aí, para vocês saberem qual é a diferença entre um e outro, beleza? Então, aqui nós temos também a sede, né, do SAMDU, né, e as ambulâncias, né, que eram utilizadas na época, só mais uma foto, né, dos profissionais ali na frente que trabalhavam nesses atendimentos às emergências domiciliares, né, mais uma foto para contextualizar, tá? Na década de 80, né, o atendimento pré-hospitalar, então, ele passou a ser aplicado de forma mais sistematizada pelo Corpo de Bombeiros, né, e os quais deram início e estruturaram melhor o atendimento pré-hospitalar, tá? Paralelamente, né, aos serviços de atendimento pré-hospitalar, né, que foi iniciado pelo Corpo de Bombeiros,
né? Também, paralelamente a isso, teve, então, o socorro hospitalar aeromédico, também nessa mesma época, né? Ali, 1988, já o Corpo de Bombeiros Militar, daí do Rio de Janeiro, já estava né, implantando aí o socorro médico aeromédico, né? O socorro extra-hospitalar, né? Beleza, então, vamos lá. Aqui. Eu vou, até o final, eu vou dar... Até o final da minha aula, eu acho que eu vou aprender a lidar com isso. É que eu tenho que ficar trocando de tela, pessoal. E daí, às vezes, eu me embanando com as telas, tá? Mas eu acho que vai dar certo. Então, em meados de 1995, vejam, não faz muito tempo, né? Então, a gente teve... Né, iniciou-se o processo para a implantação do SAMU. Veja, o SAMU é bem jovem aqui no Brasil, né? 1995, então são 25 anos, né, que a gente tem aí a implantação do SAMU, né? 95, 2005 dá 10 anos, né? 2005, 2015, 20 anos, 25 anos, tá? Então, numa conta bem rapidinha, né, para ver se eu não me perdi, mas é isso mesmo. Então, o SAMU, nessa época é que o SAMU teve a implantação dele, né, e esse serviço pré-hospitalar do SAMU, que o SAMU é um atendimento pré-hospitalar móvel, né, ele foi desenvolvido aqui no Brasil, mas ele segue uma tendência do modelo francês, né, na verdade, ele tem assim como base o modelo francês, mas ele também tem um pouco do modelo americano, né? Relacionado ao modelo francês, então, né, que é uma mistura dos dois, mas ele tem uma predominância com relação ao francês no que diz respeito à regulação médica, né? Então, o sistema tem como referencial o médico, então, né, tem uma central, né, tem uma regulação que é médica, é o médico que faz a regulação desse sistema dos atendimentos, né, e a monitorização dos pacientes, né, até a recepção no hospital, tá? É um serviço que ele está ligado a um sistema de saúde, né, que é hierarquizado e regionalizado, né, possuindo uma comunicação direta com os centros hospitalares. Falando nisso, a gente tem aí os dois modelos, né? Essa imagem de cima que aparece para vocês é a imagem do SAMU francês, né? E só para nível de conhecimento, né? O SAMU francês, a sigla SAMU é serviço, né? Serviço médico. Ai, meu Deus, me perdi agora. O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E o do francês é Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Deu para entender? Então, vamos recapitulando então. O SAMU francês é Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Né? E o SAMU do Brasil é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tá? Então, vejam, com a mesma sigla, mas eles têm o médico como a figura principal aí no sistema, tá? Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá, então. Opa, vamos voltar aqui. Não é esse. Aqui. Então, vamos lá. A portaria número 1864 de 2003, ela normatiza, então, a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? Que é o SAMU, tá? Essa portaria, veja, ela é só de 2003, mas o começo da implantação, ele já se deu lá em 95, tá? Beleza? Então, essa portaria, ela só normatiza a implantação, tá? E a equipe de atendimento pré-hospitalar, ela é responsável por realizar procedimentos de reanimação,
né? Oxigenoterapia, contenção de hemorragias, imobilizações, intubação, punção venosa, né? Com reposição aí de volume, né? E medicamentos, entre outros. O atendimento relacionado ao SAMU, ele é um pouco diferente do atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros, ele está mais voltado ao resgate, embora aqui na nossa região acaba não fazendo somente isso, né? Devido a gente não ter tantas ambulâncias, enfim, a nossa área territorial ela é bem maior, ela é extensa, né? E a gente não tem ambulância para tudo isso do SAMU, né? A gente tem aqui no município uma unidade básica e uma unidade avançada. Então a gente é pouco, né? Então o bombeiro acaba também nos ajudando e auxiliando nesse sentido, né? De socorro a essas vítimas. Mas aí eu pergunto para vocês: intubação ou entubação? O que vocês acham? O que tá certo? Eu falar para vocês, tá certo entubado ou intubado. O que vocês acham aí? Digam para mim. Então tá aí, gente, né? Embora tenham literaturas que dizem assim, não, as duas formas estão corretas, né? A equipe, né, da saúde, a equipe médica, enfim, prefere tratar mais intubação, né? Utilizar, melhor dizendo, essa terminologia, intubação. Por quê? Intubação vem de introduzir um tubo, né, em alguém. A intubação, ela vai mais de encontro ali, como dar forma, né, colocar algo dentro, né, e dar forma a este tubo. Então, nesse sentido, eu sempre oriento os alunos, então, a escrever sempre intubação, tá? Que é introduzir um tubo, né, uma sonda, enfim, introduzir. E vem dessa definição, ok? Então, beleza. Então, vamos lá no nosso atendimento pré-hospitalar de fato, tá? Então, contextualizamos ali um pouquinho da história, né? Falamos um pouco a respeito do que das eras que são importantes, né? Que foram importantes pra gente, o caminho que a gente percorreu aí até aqui. Falamos de pessoas importantes, né? O Léry, o Farrington, né? Que são pessoas bem importantes aí no nosso serviço. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, do atendimento pré-hospitalar, né? Qual é a definição desse atendimento pré-hospitalar, né? Ele é definido como um conjunto de procedimentos técnicos que são realizados fora do ambiente hospitalar, né? E também durante o transporte. Mas vejam, pré-hospitalar é antes de chegar no hospital, tá? E daí eu digo para vocês que a gente tem, adiantando um pouco, quem me conhece sabe que eu vou sempre adiantando um pouquinho, né? Aí eu vou dizer para vocês que a gente tem, né, o atendimento pré-hospitalar fixo e o atendimento pré-hospitalar móvel, tá? Beleza? E vocês já vão saber o porquê, tá? E qual que é o objetivo desse atendimento pré-hospitalar? Tá? O objetivo é manter a vítima até a chegada em uma unidade hospitalar, né? Manter a vida da vítima, manter a vida da vítima até a chegada em uma unidade hospitalar adequada, né? A emergência é sempre uma situação crítica. Então, na emergência, a gente vê muito que não se tem como, né, respeitar todos os princípios das técnicas assépticas, né? Isso é sempre muito discutido. É claro que sempre quando a gente pode, a gente vai respeitar sempre, né? Mas nas emergências, a gente sempre vai priorizar a vida da pessoa, né? Então, priorizar a vítima até que a gente possa chegar numa unidade hospitalar para que essa vítima receba o tratamento adequado. Tá? Beleza. Então, vamos lá agora definir para vocês aí
conforme, né, o Conselho Federal de Medicina, que já definiu isso lá em 99, tá? O que é urgência e o que é emergência, tá? Urgências são situações que se referem à ocorrência imprevista de um agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida e cujo portador necessita de uma assistência médica. Beleza? Emergência, as situações que implicam risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento imediato. Vocês veem que nas duas definições a gente tem a assistência imediata, né? O tratamento imediato, né? Porém, assim, ó, quando a gente trata de uma urgência, né? Ela tem risco, né? Esse agravo pode pôr em risco essa pessoa ou não, né? E na emergência, geralmente, ela está relacionado a prejuízos, né? Esses agravos, eles têm risco, sim, né? De essa pessoa perder a sua vida, né? Ter um sofrimento maior. Então, quando a gente diz qual é o mais importante, né? Se fosse para a gente colocar, elencar, né? Qual que vem primeiro? Qual que é mais importante? A urgência ou a emergência? É óbvio que os dois casos são importantes, né? Porém, a emergência, ela ainda vem em primeiro lugar, tá? Devido a esse risco iminente, né? Ou sofrimento maior da pessoa, que a pessoa está vivendo. Tranquilo? Então, vamos lá. Próximo lá. Deixa eu só desligar aqui a minha ligação, que agora eu não posso atender, né? Então, vamos lá, minha gente. Beleza até aqui? Acredito que sim, né? Então, vamos lá. Falando de política nacional de humanização, né? A humanização do atendimento dos pacientes. Então, a PNH, que foi concebida para toda a rede do SUS, né, tanto da urgência e emergência, quanto rede cegonha, atenção básica, né? Eu chamo atenção para vocês a aspectos relevantes com relação à humanização, né? E isso, a gente tem lá a valorização dos diferentes sujeitos, né, implicados no processo da produção da saúde, o fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos, o aumento do grau de corresponsabilidade na produção da saúde, estabelecimento de vínculos solidários. Mas o que eu chamo a atenção para vocês, e o que vem bem de encontro aí à nossa disciplina, é a mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho, tá? Tendo como foco aí as necessidades dos cidadãos na produção de saúde, o compromisso com a ambiência, com a melhoria das condições do trabalho, né? Do atendimento. E quando a gente fala isso, o Ministério já falava lá em 2004, o que faz vocês pensarem com relação a isso? O que poderíamos mudar, né? Mudança nos modelos de atenção e a gestão nos processos de trabalho. O que a gente poderia dizer, né? Então, nos serviços pré-hospitalares e hospitalares de urgência, as diretrizes que implicam, né, para a implantação da Política Nacional de Humanização, elas apontam para quê? Né? Para a organização do atendimento. E de que forma que a gente pode regular isso, organizar isso melhor, né? Implantando a classificação de risco, né? Então, hoje, a gente vê que as unidades pré-hospitalares, né, elas vêm buscando cada dia mais melhorar o seu atendimento, o seu serviço, né, com a implantação da classificação de risco. Isso é muito importante, né? E isso a Política Nacional da Humanização já preconizava nas suas diretrizes lá, né? Outra, acesso referenciado aos demais níveis de assistência. O que quer dizer isso? Acesso referenciado, né? Isso quer dizer que, se você, por exemplo, está na UPA, né? Você está na UPA, que é uma unidade de assistência intermediária, né?
Então, você está na UPA e você precisa de um serviço de referência, por exemplo, que tenha hemodiálise, né? Então, a unidade de pronto atendimento, a UPA, vai referenciar você para um hospital dentro da rede que tenha condições de fazer hemodiálise, né? Então, você vai referenciar o paciente. Então, quando a gente fala em referenciar, a gente sempre vai referenciar para uma unidade dentro desta rede que tenha uma complexidade superior à que o paciente está, né? E quando a gente fala em contrarreferencial, aí é o contrário, né? Vamos dizer assim, se o meu paciente está na UPA, né? Eu preciso contrarreferenciá-lo para a unidade básica de saúde, né? Que é o nível da atenção básica, beleza? Que é a atenção primária, né? Então, a gente vai voltar, o paciente vai contrarreferenciá-lo para a unidade básica de saúde para acompanhamento. Beleza? Acho que ficou bem tranquilo isso. Qualquer dúvida, vão anotando aí e a gente vai tirar essas dúvidas que vocês possam ter aí durante a aula, beleza? E a implementação dos protocolos clínicos, né? Para quê? Para eliminar as intervenções desnecessárias, para todo mundo falar a mesma língua, né? Então, o paciente que chega à tua unidade, seja ela UPA, seja ela atenção básica, seja ela um pronto-socorro, né? Todas essas unidades de atendimento, elas devem ter um protocolo clínico, né, para atendimento, para todos os profissionais falarem a mesma língua. Então, se na rede de urgência e emergência, a gente tem os protocolos clínicos que são prioritários, né? As linhas de cuidado prioritária, né? Que é a do AVC, do IAM e do trauma. Essas são 3 linhas de cuidados que são mínimas, né? Todos os pontos de atenção da rede de urgência e emergência, eles precisam ter essas linhas de cuidado. Consequentemente, tem que ter protocolo clínico de atendimento para esses agravos, tá? Então, isso também é uma coisa bem importante. Deixa eu ver aqui. Então, aqui nessa imagem eu trago para vocês aí a rede, né? A gente tem a unidade de pronto atendimento, nós temos a central de regulação ali do SAMU, né? A gente tem a unidade básica, né? Que é a nossa porta de entrada do Sistema Único de Saúde, é a unidade básica, né? As pessoas devem entrar por ali. Pela UPA também é outra porta de entrada, né, para entrada no sistema, tá? E a gente tem também ali as unidades hospitalares, tá? Beleza, deixa eu ver aqui. Então, quando a gente fala ali do primeiro item, né, da implantação ali das diretrizes, então, o primeiro que a gente falou foi da classificação de risco, né? Que ela é importante, que a gente precisa priorizar esses pacientes com relação aos agravos, né, e não por ordem de chegada, nunca por ordem de chegada, né? Então, a classificação de risco, ela é uma ferramenta que, além de organizar essa fila de espera, né, e propor uma outra ordem de atendimento, né, que não seja a ordem de chegada, né, tem também outros objetivos importantes, né? E quais são esses? Garantir o atendimento imediato ao usuário conforme o grau de risco elevado, né? Então, sempre o atendimento da vítima ou do paciente que tiver com um risco maior, né? De perder a sua vida, né? Ou de ter um agravo superior, né, maior, ele vai ser atendido primeiro. Então, é sempre priorizado o risco, né? Informar o paciente que não corre risco imediato, né? Para isso, eles utilizam, né, protocolos, né? São capacitados os profissionais com os protocolos que vão classificar essas pessoas conforme o agravo de cada uma, né? O agravo dela é relacionado, ela tem um risco elevado, né, de o agravo dela, enfim, ela perder a vida
ela ter uma parada cardiorrespiratória, né, que a gente já falou que ela é mais, a emergência prioritária, né, como que esse paciente tá? Essas pessoas que trabalham na classificação de risco, elas vão receber treinamentos, né, e são vários, né, que precisa ser feitos. Essa classificação de risco, ela precisa obrigatoriamente ser realizada por profissional de nível superior, né, pelo menos a teoria é dessa forma, né, é o que traz. Então ela pode ser realizada tanto por enfermeiros quanto por médicos, mas a realidade brasileira é que ela é feita por enfermeiros, né, e a depender dos sintomas que o paciente apresenta, eles vão classificar esse paciente, né? Então, se esse paciente, ele, por exemplo, procurou a unidade de pronto atendimento, mas ele está lá com uma queixa que ele está com uma dor há mais de 15 dias, né? Bom, se ele está com uma dor há mais de 15 dias, ou com uma coceira, ou com qualquer sintoma há mais de 7 dias, tá? Ele vai ser classificado com uma determinada cor, né? E a depender da cor que ele for classificado, nesse caso ele ia ser classificado como azul, né? Ele vai poder esperar, né? Ele vai esperar até 4 horas para o atendimento, tá? Mas ele precisa saber disso, né? O que a gente observa é que as pessoas colocam até uma pulseira de identificação colorida, né? Que vai indicar lá. Aí eu classifiquei ele, eu sou a classificadora, eu vou classificar o seu João como azul. Então, ele pode, o atendimento pode levar até 4 horas, mas eu preciso informar isso para o seu João. O seu João tem que ter consciência disso, né? Assim como também os familiares. Olha, vai demorar, né? Pode chegar até 4 horas o atendimento. Isso vai depender se a gente receber alguma emergência nesse meio tempo, como pode também acontecer de ser atendido antes. Vai que é um dia que não tem uma demanda muito grande, né? Tem lá poucas pessoas para serem atendidas, ele foi classificado como azul, mas ele pode ser atendido antes também. Então, isso vai depender muito do dia, né, da situação, né, do que a unidade está vivenciando, tá? Então, assim, ó, para implantar essa classificação de risco, né, ela requer algumas iniciativas. Não é simplesmente eu pegar, eu sei como funcionam as cores, eu vou implantar essa classificação de risco lá na minha unidade. Não é tão simples assim, né? Hoje a maioria dos protocolos de classificação de risco, eles são baseados no Manchester, né? No protocolo de Manchester. Mas o protocolo de Manchester, ele é um protocolo que ele é pago, né? Então, e não é barato, tá? Mas aí o que a gente vem observando, né? Que as instituições, elas estão buscando formas alternativas, né, mas que sejam viáveis para a implantação desses protocolos, tá? O Humaniza SUS também disponibilizou um protocolo de classificação de risco, né? E a gente aqui na nossa cidade, a gente tem um protocolo que é próprio, né, daqui da unidade, da UPA, né? E eles fizeram uma junção aí, né, do Manchester, aí eles pegaram um outro protocolo europeu, aí pegaram o Humaniza SUS, né, e criaram um outro protocolo, né, do Acolhe Canoinhas, que é o que eles utilizam ali na UPA, né, e tem dado certo. No começo teve um pouco de resistência, foi mais difícil, mas agora o pessoal né, tá entendendo que realmente essa mudança veio para ficar, né, e é para melhor mesmo,
tá? Então, mas para que isso tudo dê certo, não dá para a gente simplesmente, eu vou comprar um protocolo então, né? Vou adotar esse protocolo aqui e a gente vai trabalhar. Não, tem que capacitar a equipe antes, a gente tem que ter uma estrutura física adequada, uma logística adequada, com fluxo unidirecional, né? As pessoas que são classificadas, o ideal é que elas não voltem para o mesmo local, né? Então o fluxo deve ser unidirecional, tá? Os casos mais graves, né? Onde o classificador identifica ali, conforme os sintomas do paciente, de que ele é um paciente que é mais grave, né? Onde ele vai classificar como laranja, né? Como vermelho. Então, ele precisa priorizar esse atendimento, né? E os protocolos de atendimento e de classificação de risco, que é o que a gente está falando até agora, tá? E a qualificação dessas equipes é muito importante. Então, a adequação da estrutura física e da logística, os protocolos de atendimento e o estabelecimento dos fluxos, né? Quando a gente fala em fluxos, a gente sempre tem que pensar que ele deve ser unidirecional, tá? Beleza, então. Aqui está uma imagem que é uma imagem do protocolo de Manchester, né, onde a gente tem ali a prioridade, né, do atendimento imediato para os pacientes que são classificados como vermelho, né, e daí é claro que, a depender dos sintomas que se enquadram lá no protocolo, né, eles vão classificar. O laranja, que a pessoa pode esperar teoricamente até 10 minutos para o atendimento, mas ele é considerado um atendimento de urgência, né? O amarelo, a pessoa pode esperar até 50 minutos, 60 minutos, a depender do protocolo, tá? É também considerado urgente, né? Ele precisa ser atendido o quanto antes. Os que são um pouco menos urgentes, né? Que seriam os verdes, tá? Eles podem aguardar o atendimento, eles não correm um risco imediato de morrer, né? Ou de sofrer um agravo pior, né? Eles podem aguardar. E tem os azuis, que são pessoas, então, que são classificadas e podem aguardar até 4 horas o atendimento, tá? Então, a gente vê, assim, que o pessoal reclama muito, né, com relação a essa classificação, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que priorizar o risco daquela pessoa, né? O protocolo de classificação de risco, ele não é o objetivo dele, né? Priorizar a ordem de chegada dos pacientes, né? Porque esse aqui é meu amigo, então eu vou passar na frente. Esse aqui ele chegou com a ambulância lá atrás, eu vou colocar ele como vermelho porque ele chegou com a ambulância. Não é dessa forma, né? Não deveria ser desta forma, tá? O classificador, ele deve sair da sua sala quando chega na emergência e classificar esse paciente lá, que não necessariamente porque ele veio com a ambulância ele é um paciente que ele é vermelho, né? Mas isso é sempre muito polêmico e a gente conversa daí no WhatsApp conforme for as dúvidas de vocês, tá bom? Mas o classificador, que eu gostaria também de reforçar isso para vocês, na portaria, tá? Diz que esse classificador, ele tem que estar 24 horas, né? Ou não uma pessoa só 24 horas, é claro, mas a classificação ela deve ser feita 24 horas do dia, né? Mas a nossa realidade não é essa, tá, gente? A gente não vê classificador às 24 horas do dia e geralmente tem um enfermeiro só para classificar e atender na emergência, então ele não pode estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então a gente vê ainda que as coisas estão caminhando, né? Para um serviço de qualidade, de uma qualidade melhor, né? Só que as coisas ainda estão a passos muito, muito lentos, né? Acredito eu que isso não vai durar muito tempo, logo
a gestão vai conseguir colocar, né, um enfermeiro a cada 24 horas, um enfermeiro 24 horas para fazer essa classificação e um só para atendimento, então seria o enfermeiro assistencial. Mas isso também é uma questão polêmica, né? Vamos lá então, dando sequência. A gente tem também, né, além da classificação de risco, claro, né, que é feita pelo enfermeiro, a gente também tem um outro mnemônico que é bastante utilizado nos serviços de urgência e emergência, que é o AMPLA, né, que o A corresponde a verificar a história de alergia e de medicamentos, o medicamento verificar se o paciente está utilizando algum medicamento, que tipo de medicamento que é, né, qual a dosagem desse medicamento, o P, que seria o histórico médico, né, ou problemas de saúde, comorbidades, né, o L, líquidos e alimentos ingeridos, então em caso de intoxicação, tá, e o outro A, que finaliza esse mnemônico, então, o ambiente, né? Qual foi o motivo, né? O motivo pelo qual essa pessoa, né, procurou o atendimento. Então, esse mnemônico auxilia bastante as equipes, né, de atendimento de urgência e emergência. Tá? Deixa eu ver aqui. Além de, claro, eles fazerem a classificação de risco, né, de o paciente ser atendido lá, ser classificado, depois eles utilizam o AMPLA, né, onde eles veem várias situações, se o paciente tem alergia, se o paciente toma alguma medicação, se o paciente o que aconteceu, por que ele procurou o serviço, enfim, a gente também não pode esquecer da dor, né? E como a gente já vem discutindo há bastante tempo e conversando sobre isso, a dor é subjetiva, né? Então, para mim, pode ser que a pessoa esteja com uma dor intensa e ela pode não referir dessa forma, né? Então, a gente tem que também observar e priorizar, né, os atendimentos com relação às pessoas que precisam, que são portadoras de necessidades especiais, né, tem algum distúrbio psiquiátrico, né, são pessoas idosas ou são crianças, então essas pessoas aí a gente sempre prioriza o atendimento, tá? Então, dor, né? A gente não tem como julgar aquela dor, a dor é subjetiva, a gente até aplica a escalinha de dor, né? Para mensurar ali e quantificar isso de uma forma mais realística possível, porém a gente não tem como afirmar ali 100%, né? Essa dor, tá? Então, pessoas com distúrbios psiquiátricos, né, pessoas com portadores de necessidades especiais, idade, então crianças e idosos, temos que priorizar o atendimento. Beleza, então. A escalinha da dor que vocês já conhecem, né, a escala numérica e a escalinha lá das faces, né, que a gente utiliza bastante para as criancinhas, então, para ela dizer pra gente se ela tá com muita dor ou com uma dor média, né, moderada ou com uma dor intensa, tá? Beleza. E falando disso tudo, né, como que é para o paciente uma situação assim, né, durante uma emergência? Vamos pensar agora como que é para esse paciente durante a emergência, né, que na maioria das vezes esses pacientes eles são levados contra a vontade, né, muitas vezes eles podem estar com o estado mental deles perturbado, né, quer seja por algum distúrbio psiquiátrico ou alguma doença ou até por alguma intoxicação, né? Então, como que é a experiência dessas pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Porque às vezes a gente fica tão mecanizado e quer prestar o atendimento ali tão certinho, né? Mas e como que funciona isso? Como que o paciente é esse atendimento, né? Que ele tá sofrendo um agravo à saúde dele, né? Que é considerado uma emergência e que ele não entende dessa forma, né? Como que é isso, né? Então, os médicos têm muito pouco tempo para
ter acesso a todas essas informações, ele tem pouco tempo para raciocinar, né? E ele foca no que é primordial, né? No que é para salvar a vida daquela pessoa, né? O resto fica para depois. Não é verdade? É o que a gente vê na prática, né? Então, ele precisa tomar decisões que protegem a saúde do paciente, né? E essas decisões, elas precisam ser tomadas muito rapidamente. Então, a equipe, os médicos, ou mesmo a equipe de saúde que está ali atendendo aquele paciente, aquela vítima, eles não têm tempo de consultar a comissão de ética, né? Para saber se dá para fazer isso ou aquilo, né? Então, em muitos lugares existe o atendimento pré-hospitalar em que o pessoal não tem o médico presente, né? Os médicos são responsáveis pelas decisões da equipe, mas eles não veem o paciente, né? Então, isso também é muito difícil para a pessoa, né? Como experiência do paciente, tá? Como que eles vão fazer alguma coisa em mim se o médico nem tá me vendo, ele tá só no telefone, né? É uma coisa assim, eu gosto sempre de trazer isso, porque é para se pensar, né? A gente não sei se algum de vocês, né, em algum momento já passou por uma situação em que precisou ser socorrido, né? O agravo era considerado uma emergência, uma urgência, de como que foi isso, né? Essa situação foi difícil, você conseguiu entender perfeitamente, né? O paciente não sabe de tudo isso, né? Ele não tem noção da gravidade do estado dele e ele pode interpretar de uma forma bem diferente, né? As coisas. Tá? E a família? Né? Então, a família, para que essa assistência integral, de qualidade, né, seja feita a essas vítimas, principalmente as de trauma, né, é necessário considerar, além do atendimento, as alterações que são fisiopatológicas, né, o que inclui a família. Os familiares também devem constituir, né, um objeto de cuidado nessas situações, porque a família, ela tá ali presente na maioria das vezes e eles não sabem como lidar com aquilo, né? É difícil tanto para a equipe quanto para a família, né? Então, quando falta essas informações, né? É mais difícil ainda para o familiar entender. Porque eles sabem que vocês, quanto profissionais, nós, quanto profissionais, a gente precisa sim fazer o nosso trabalho, né? Mas aí quando a gente usa muita linguagem técnica, né? Onde e não informa esse familiar do que está acontecendo, para ele também é muito difícil, né? Então a gente também precisa se atentar a isso, né? O que eu poderia falar para essa pessoa? Não é uma receita de bolo, gente. Não tem como eu dizer assim, você tem que falar isso, isso, aquilo. Não. Mas é você lembrar que essa pessoa que você está atendendo tem familiar e que às vezes esse familiar está junto, né? A gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, a nossa linguagem, a nossa expressão facial, né? Ela fala muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Não é fácil. A emergência não é para qualquer um, não, né? Ela é muito difícil. Principalmente, eu acho que o atendimento pré-hospitalar ele é muito difícil, tá? Então, o cuidado holístico e humanizado, né? Então, além de cumprir todas as normas e rotinas já que são pré-estabelecidas, né? E o uso do avanço tecnológico para levar o profissional de enfermagem a executar as tarefas de maneira fria e mecânica, afastando o profissional da essência do seu papel, né? O cuidar humanizado. Então é isso que a gente vê. Os profissionais eles estão preocupados em fazer o trabalho que é de competência deles da melhor forma possível. Mas aquela essência, né? Aquele cuidado, ele se perde,
tá? E é isso que a gente tem que trabalhar, né, todo dia, né? Sempre voltar e pensar assim, e se fosse comigo, né? Como que eu reagiria, talvez, frente a uma situação onde eu fosse vítima, né? Então, a palavra holístico, ela foi criada a partir do termo holos, que em grego significa inteiro, todo, né? E a família faz parte desse todo, gente, né? A gente não pode esquecer isso. A família faz parte desse todo, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Humanizar é tornar humano. Difícil isso, hein? Isso é o Aurélio que diz, né? O nosso pai dos burros, nosso dicionário, né? Humanizar é tornar humano. Como que a gente vai tornar humano o ser humano, né? Ele por si só já não deveria ser, né, humanizado? A gente sabe que a realidade não é essa e que isso é um desafio diário dos profissionais, né? A gente precisa todo dia trabalhar isso, porque a nossa rotina, né, de trabalho, ela é muito intensa, muito desgastante, e os profissionais às vezes acabam esquecendo, né, às vezes de ser mais humano, né? Isso a gente tem que, é um desafio constante, tá? Então vamos lá. O ser humano é um ser em evolução, né? Uma pessoa está doente, vai procurar um profissional de saúde com o desejo que seja aliviado os seus sintomas, né? E livre do seu sofrimento. Ele deseja ser cuidado. O cuidado. Deixa eu só colocar. Tá acabando a bateria do meu notebook aqui. Só um pouquinho, gente, que eu já continuo com vocês aí, tá? Mas o cuidado humano, ele é exercitado e vivido, né? E sentido no interior de cada um. Isso é intrínseco do ser, né? É de cada um, isso é de dentro para fora. Não tem como. Pera lá, gente. Vamos lá, voltando. Desculpa aí, tá? Isso cada um tem o seu, né? Cada um desenvolve esse cuidado humanizado da melhor forma possível, né? E esse cuidado humanizado, é óbvio que ele, né, envolve atos, princípios, valores éticos, né? Que deve fazer parte do nosso cotidiano, sempre, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o cuidado humanizado, ele depende de você para que aconteça, né? A gente fala aí de várias ações que visam o cuidado humanizado, né? Mas às vezes você está prestando um cuidado humanizado, mas não necessariamente que você está sendo uma pessoa, né, mais humanizada. Isso não é intrínseco teu, né? Isso é muito polêmico, tá? Mas é uma reflexão que a gente deve fazer todos os dias, né? Eu tô dando o melhor de mim, eu posso melhorar o meu atendimento, né? Ou não, né? Essa é uma reflexão que eu vou pedir para vocês fazerem então, tá bom? Beleza. Vamos lá, ainda continuando. Conceitos. Esses conceitos, eles são importantes pra gente. Por quê? Porque são conceitos que a gente tem que ter bem definidos pra gente, tá? Primeiros socorros, tá? Os primeiros socorros, eles são atendimentos que são prestados por qualquer pessoa, inclusive por leigos, tá? Que visam, então, manter a vida e evitar o agravamento das condições até o recebimento de uma assistência especializada,
Beleza? Então, os primeiros socorros não necessariamente precisa ser um profissional da saúde para fazer. Qualquer pessoa pode fazer o atendimento e prestar os primeiros socorros. Beleza? O atendimento pré-hospitalar, tá? É o atendimento que ele é prestado por profissionais da área da saúde, tá? Treinados e capacitados, né? Para prover os cuidados iniciais aos pacientes, aos clientes, tá? De uma forma organizada, sistematizada, né? Seguido de transporte até o serviço, né? De saúde, para que este seja realizado, então, proporcionado o tratamento definitivo, tá? Então, esse é o atendimento pré-hospitalar, como definição, tá bom, gente? E o resgate? Então, o resgate, como conceito, ele traz ali que consiste na retirada da pessoa, da vítima, do indivíduo, de um local, né? Por vezes, né? Na maioria das situações, são locais de difícil acesso, né? De onde o mesmo não possa e não consiga sair sozinho, né? Ou em segurança. E pode ser necessário o uso de materiais e equipamentos especiais para efetuar essa retirada desse indivíduo do local, né? Então, o resgate, né? É feito sempre pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, estes são os profissionais que são preparados para isso, para resgate, né? Seja ele em salvamento de altura, né? Aquático, terrestre, enfim. De qualquer forma, em locais que o paciente, a vítima não consiga sair, né? É um penhasco que caiu lá, estava fazendo rapel, enfim. Esse resgate é feito geralmente pelo Corpo de Bombeiros. O atendimento pré-hospitalar, ele pode ser realizado por profissional da área da saúde, né? No conceito. E os primeiros socorros, eles são realizados, então, por qualquer tipo de pessoa, né? Não precisa ter treinamento, não precisa ser capacitado para realizar, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Sim. Então, gente, eu acho que a nossa aula já durou bastante, né? Hoje consegui aí gravar 1 hora e pouco, até passou um pouco do tempo, quase 2 aulas já, hein? Mas vou esperar vocês com as dúvidas, caso tenham, né? No dia da nossa aula, que o Serginho deve ter marcado aí para vocês, deve ter mandado o cronograma, e eu encontro com vocês, então, no WhatsApp, para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo, tá? E até a próxima aula.